Curitiba é a capital do estado do Paraná, na região sul do Brasil. A cidade é das que tem menores índices de criminalidade e das mais desenvolvidas do país, com espaços emblemáticos que a população faz questão de preservar. O povo curitibano é um povo com uma cultura acentuada. Então eles vêm para aqui para discutir problemas políticos, problemas de esporte, os problemas da cidade deles, da prefeitura, do governo do Paraná, e aqui eles se reúnem todos. Aqui é a Boca Maldita. A Boca Maldita é onde se fala de democracia, onde teve um dos primeiros comícios pela liberdade no Brasil. É aqui que se juntam os desportistas para discutir o futebol, a política. É a Boca Maldita. A Boca Maldita é a boca onde todos se reúnem no centro de Curitiba. Este programa é-lhe oferecido por Dom Brasas, os melhores churrascos com serviço takeaway. Tiajo, Workwear Fabric Solutions. Ginásio Bombeiros de Famalicão. Treina por apenas 29,90 €. Se há uma verdade popular que se aplica ao futebol brasileiro, é de que as coisas são como acabam e não como começam. Isto porque o mais novo dos treinadores portugueses vai começar a época como treinador do Curitiba, mas será despedido logo após a primeira jornada, depois de uma derrota diante do Flamengo em pleno estádio do Maracanã. Ainda longe de perceber o que o destino lhe reserva, António Oliveira mergulha connosco numa visita pelo balneário do Curitiba. Fisiologista, o nosso preparador físico, aqui o Igor é o auxiliar do Fernando, que é o preparador de goleiros, e aqui o melhor treinador português a atuar no Brasil. Para mim, aqui dentro e lá no campo é como entrar numa igreja, um respeito enorme por aquilo que é o nosso trabalho, porque há muita gente que depende disso, principalmente dos nossos, e nós temos que respeitar isso e temos que nos entregar de alma e coração e percebermos que isto para nós é a nossa vida, foi aquilo que nós escolhemos. Aliás, nós também temos aqui uma capela, portanto, que nós podemos eventualmente depois ver. Faz parte de um ritual de que eu respeito e que também faço parte porque me identifico com ele. Portanto, é algo que me dá força e que também dá força a todos nós. É algo que nos agarramos à fé. Eu acredito nas energias positivas, acredito na fé, acredito no acreditar e de nunca desistir. E é são vários lemas que eu levo para este, como levo para outras instituições que eu represento, que me têm guiado de uma forma positiva e aos 40 anos poder estar numa das maiores ligas do mundo. Esta é a sala das decisões, onde foi aqui que eu assinei o meu contrato. Portanto, e foi aqui a minha apresentação. Aqui as faixas de campeão paranaense do ano passado e a do campeão brasileiro, o único campeonato brasileiro que o Curitiba tem na sua história. Espero que venha a ganhar também comigo. Não será com certeza este ano, mas nos seguintes vamos. Este estádio é um estádio que enche com muita regularidade e realmente dão uma força enorme para a equipe. São muito mais nacionais. Incluem-se no próprio jogo, em nenhum momento eles param de apoiar a sua equipa, porque é a sua causa, é a sua religião e eles quase que é um projeto de vida para eles. E nós também, nós jogadores e nós, a comissão, também sentimos imbuídos e queremos ser também uma parte deles. É um clube com muito potencial, é um clube com história, é um clube com palmarés, é um clube com uma torcida enorme.
Os dois clubes mais representativos da cidade são o Atlético Paranaense e Curitiba, emblemas que António Oliveira conhece bem. Aos 40 anos de idade, o mais novo dos treinadores portugueses no Brasil não esconde que essa palavra tão portuguesa, a saudade, está bem presente no seu cotidiano. É evidente que agora, quando me falou na parte da família, é ela que sofre com a minha ausência, da minha paixão. Ela compreende essa minha paixão e também compreende essa ausência, mas reflete-se muito porque deixamos de acompanhar principalmente o crescimento dos nossos filhos, de acompanhar a sua educação, que ela para mim é primordial. O grande Tony já cá veio ao Brasil ver a tua equipa jogar. Ele já teve a oportunidade de jogar neste estádio, em 1970, num jogo entre Curitiba e Benfica, em que o Curitiba acaba por ganhar 2-0 perante o Benfica, que naquela altura era uma equipa que era invencível, que tinha vinha de 28, 29 jogos de invencibilidade, e acabou, independentemente de ser num contexto não oficial, acaba por perder a invencibilidade perante o Curitiba, e onde o meu pai participou nesse jogo, e eu tenho muito gosto e muita vontade que ele venha reviver onde já pisou, mas sobretudo ele estar comigo, vivenciar aquilo que ele também gosta e gostou e que nós também fizemos juntos, do treino, do jogo. E eu sei que ele hoje em dia, ele era uma pessoa que exteriorizava muitas suas emoções no jogo e no próprio treino. Mas ele hoje ainda sofre mais, mas é normal. Pai é pai e nós respeitamos isso, mas ele faz parte da minha história, é o meu ídolo, toda a gente sabe disso, a parte dos meus filhos. É um orgulho porque tudo aquilo que eu sou hoje em termos de personalidade, devo aos meus pais, portanto, em termos daquilo que são os princípios, os valores, a educação, a formação. Estou muito grato a ele e a outras pessoas que também fizeram parte da minha história, como o Josualdo Ferreira, como o Paulo Autuori. Portanto, são pessoas que me marcam e que fazem parte do caminho que eu escolhi, e quem diria que eu aos 40 anos ia para o meu quarto Brasileirão. Fundado por descendentes polacos e alemães, o Curitiba ganhou desde cedo a alcunha de Coxa Branca, ou simplesmente Coxa, algo que os seus sócios e adeptos fazem questão de manter orgulhosamente até aos dias de hoje. O Coxa Branca foi um apelido, naquela altura, preconceituoso, porque os jogadores e até a torcida, naquele tempo do Curitiba, eram pessoas de origem europeia, então com as pernas muito brancas, com os braços muito brancos, e assim ficou o Coxa Branca e deixou de ser preconceituoso quando o Curitiba adotou esse nome como o nome deles. Então hoje você vai a qualquer lugar aqui em Curitiba e onde é que você vai hoje? Vou ver o Coxa, vai ver o Curitiba jogar. Ao passear pelas ruas e espaços públicos da cidade de Curitiba, facilmente se percebe que a cidade tem semelhanças com outras metrópoles europeias. Não, em termos de cidade, é a cidade mais europeia do Brasil, isso sem sombra de dúvidas. Parece que quando nós saímos de Curitiba e vamos para algum outro local qualquer do Brasil, parece que Curitiba nem é Brasil. Parece que entramos noutro país quando saímos daqui para fora. Muito organizada, uma cidade muito limpa, com violência praticamente nula. Há pouca gente a dormir na rua e que, infelizmente, essa injustiça social a mim que me faz tremenda confusão, mas que, infelizmente, vamos ter que viver com ela porque ninguém vai conseguir resolver ela, independentemente de me revoltar. Uma cidade que, nesta altura, tem dois grandes clubes, que é o Atlético e o Curitiba, e agora aqueles que eram meus rivais e que me odiavam, agora amam-me. O Curitiba, já o conhecia, como é evidente, já o tinha defrontado com o Atlético em vários clássicos, no próprio Cuiabá, no Brasileiro Antigo, no Brasileiro Anterior. É um clube com uma história enorme, portanto, com uma torcida vibrante, apaixonada. Eu costumo dizer que, dentro das duas equipas aqui de Curitiba, esta é a equipa do povo.
Portanto, é uma equipa é uma torcida muito apaixonada, que entende o clube como uma religião, como uma causa, e nós, como profissionais, temos que nos mostrar que somos mais um deles e que vamos lutar pela causa deles. Portanto, é evidente que o projeto em si, com a vinda de um grupo, valoriza ainda mais o facto de eu estar aqui hoje, porque me permite ter mais qualidade no plantel, porque eu quero uma equipa muito competitiva, um plantel curto, mas muito competitivo em todas as suas posições, que me permita atacar um Brasileirão que se prevê o mais competitivo de sempre. Tem todos os campeões brasileiros presentes, eu já não sei há quantos anos é que isso não existia, acho que eram há 16, não sei precisar. Este programa é-lhe oferecido por Dom Brasas, os melhores churrascos com serviço takeaway. Tiajo, Workwear Fabric Solutions. Ginásio Bombeiros de Famalicão. Treina por apenas 29,90 €. Apesar de ser o mais novo dos treinadores portugueses, António Oliveira foi o primeiro a chegar ao Brasil, ainda como adjunto de Josualdo Ferreira, no mítico Santos de Pelé. O técnico fala das diferenças entre o futebol português e brasileiro que saltam à vista. A cultura desportiva é completamente distinta, portanto, a pressão é muito maior, as torcidas são completamente apaixonadas e cobram muito, as mídias, então, nem se fala, as redes sociais são um motor poderoso de influências, 90% são negativas, 10% devem ser positivas, mas muito também do jogador brasileiro. Mas nós temos que olhar ao contexto, perceber o contexto, com quem estamos, onde estamos, com quem trabalhamos e, não desvirtuando daquilo que é a nossa matriz e aquilo que nós acreditamos, termos alguma flexibilidade também. Portanto, é importante nós trazermos espetáculo, a nossa forma de jogar, a nossa metodologia, criar novos métodos para criar impacto nas pessoas, mas isso só não chega. Isso para mim são 20%. 80% é de gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, é criar um compromisso e conseguir congregar um conjunto de jogadores brasileiros que são gente muito boa, mas é desafiante porque muitas vezes têm um ego do tamanho de um planeta Terra, portanto, e consegui-los congregar num compromisso e num objetivo comum. Isso para mim é o meu maior desafio. Sempre foi, essa é a minha grande preocupação. Não é a grande preocupação, é aquilo que mais me fascina. Portanto, porque os 20 nós trazemos, os 80 é o grande desafio. Com tantos treinadores portugueses no Brasil, António Oliveira destaca as diferenças entre cada um dos seus colegas, sem esquecer as razões que levam os dirigentes brasileiros a olhar para o mercado português. Todos nós somos diferentes. Há quem olhe muito mais para a condição daquilo que é o treino e do jogo. Eu, mais uma vez, digo que é determinante e é muito importante porque ela nos identifica enquanto a equipa, enquanto o que é a equipa, mas eu acho que muitas das vezes o diretor executivo brasileiro, ele contrata mais só a pensar nesta parte. Eu acho que a outra parte, aqui no Brasil, é ainda mais determinante do que esta. Nós conseguimos essa harmonia, essa gestão de recursos humanos e gestão de emoções de cada um dos jogadores e conseguimos levar aquilo a um bom porto, porque não é fácil, repare, são mais, e para quem está em mais competição, ainda mais desgastante é em termos de competições, porque o espaço temporal entre as competições é muito reduzido. Portanto, acho que o treinador tem que ter uma habilidade enorme de criar constantemente factos novos para não cair na monotonia. É um dos erros que se consegue, se nós não formos muito atentos a esse detalhe, se cairmos na monotonia, é meio caminho andado para não termos sucesso. É evidente que eu acho que tem essa capacidade, principalmente do treinador português, de gestão de recursos humanos, gestão de emoções, gestão de um grupo de trabalho. Eu acho que a personalidade e o caráter, não estou a dizer que o caráter do treinador brasileiro é mau ou ruim, portanto, tanto que eu tenho na minha comissão gente que é só brasileira, portanto, mas tem a ver com a frontalidade, a verdade, a sinceridade, a comunicação. Eu acho que tem muito a ver também por aí, mas eu continuo a achar que o diretor
quando contrata só olhar para a situação daquilo que é o jogo e no método de exercício novo e da forma como ele intervém relativamente àquilo que é a observação do adversário, a observação da própria equipa e não muito relativamente àquilo que é a gestão de um grupo de trabalho. O novo técnico do Coritiba revela que até ao momento só teve a oportunidade de falar com 3 dos 8 treinadores portugueses, mas mostra-se disponível para auxiliar os que agora chegam a um campeonato altamente exigente. Eu já falei com 3 deles, portanto nós no ano passado éramos 4. No início, quando eu vim para o Brasil, como auxiliar não estava cá ninguém. Depois veio o Abel, que nós não falamos todos os dias, como é evidente, e falamos de forma muito esporádica, mas falo muito mais com o Luís e muito mais ainda com o Vítor Pereira. Portanto, espero eventualmente, se for caso disso também, e se algum dos outros que vieram de novo, quer o Ivo, quer o Pedro Caixinha e o Renato, se precisarem de algum conselho ou de alguma informação, estarei aqui sempre disponível, da mesma forma que eu sei que se o fizerem, eles também estarão disponíveis para me abraçar. Depois de servir o maior rival do Coritiba, precisamente o Atlético Paranaense, fomos para a rua em dia de derby, saber o que pensam os adeptos do Furacão sobre o técnico português. A rivalidade não deixa, às vezes depende muito do profissional, né? Não ligar torcedor, né? O torcedor fala de tudo, grita, xinga, mas o cara é profissional, né? O cara hoje, amanhã está no outro lado e profissional é profissional, só não ligar torcedor. Não, ele foi um bom treinador aqui, eu acho que ele teve uma boa passagem por aqui. No Atlético, em 2021, o trabalho do Antônio era ao lado ali do Paulo Autuori e foi um trabalho de bastante sucesso. Ele montou ali a base do time que acabou sendo campeão da Copa Sul-Americana 2021. O Antônio se desligou 2 meses, aproximadamente 2 meses antes da final contra o Red Bull Bragantino na Copa Sul-Americana, mas a base, as ideias do time ali eram muitas dele. Era mais a cara do Antônio Oliveira do que do Alberto Valentim, que esteve no comando ali do Atlético na decisão. E toda a caminhada foi com o Antônio na trajetória. Então não ostenta o título de campeão, a faixa de campeão, mas o trabalho ali, a base é toda do Antônio Oliveira. Boa impressão, bom treinador, deixou um legado de boas obras. Foi pro Coxa, tá bem também, fazendo um excelente trabalho. Trabalhou no Cuiabá, no Campeonato Brasileiro do ano passado, também foi bem, manteve o Cuiabá. Bom trabalho do Antônio Oliveira, excelente treinador. Fomos para a rua, falamos com jornalistas aqui, falamos com adeptos, homens, mulheres, não encontramos um único a dizer mal do António Oliveira. Isso diz muito daquilo que é o legado que o António quer deixar aqui no Brasil. Isso é aquilo que eu falei, pá. Fico emocionado, fico grato, fico muito orgulhoso. É sinal que aquilo que eu disse que valeu a pena. Muito obrigado. Essa não estava à espera. Okay. Este programa é-lhe oferecido por Dom Brasas, os melhores churrascos com serviço takeaway. Tiajo, Workwear Fabric Solutions. Ginásio Bombeiros de Famalicão. Treina por apenas 29,90 €.